Bom dia, minha gente. Estamos começando o nosso Band Empresarial aqui neste sábado, tendo o prazer de receber um amigo de longas datas. Essa que é a primeira pessoa que torce para o time adversário que eu aprendi a admirar. Exatamente, estamos falando dele mesmo. Ademar Lemos Júnior, meu querido amigo, que é CEO do Grupo Lemos Passos, essa empresa fantástica que está fazendo 6 décadas, gente. Já imaginou? A gente que vive aqui lutando para poder fazer 1 ano, 2 anos de empresa, 6 décadas, 60 anos, e ele vai conversar com você aqui sobre isso e muito mais, para a gente poder bater esse papo empresarial desse empresário de sucesso sobre tudo isso. Ademar, um prazer ter você aqui, finalmente, o nosso Band Empresarial, viu? Muito obrigado pelo convite e pelas palavras elogiosas e parabéns pelo programa também, estou aqui à sua disposição. Que bom. E sei que é uma tarefa dura porque esse nosso amigo tem quase praticamente 2 anos lá e a gente consegue trazê-lo aqui presencialmente ao nosso estúdio daqui da Band, do Band Empresarial. Ademar, me conta um pouquinho, como é que lá de um boxinho, lá no mercado do ouro, no comércio, nasce uma empresa e está aí, sei lá, partindo para a 3ª, 4ª geração e 60 anos. Me conta um pouquinho disso. Meu pai começou vendendo com box 140 do mercado do ouro, né? Que hoje é o local de evento de Carlinhos Brown, né? E ele começou com um box, exatamente, com um box, depois terminou, quando nós saímos de lá, saímos com 12 galpões de lá, quase 1/3 era nosso, mas com esse novo mundo da logística não cabia mais nós ficarmos num lugar de 130 anos. E saímos e crescemos a empresa. A empresa antigamente só cuidava da área pública, né? E com a minha entrada eu passei a trabalhar clientes privados. Hoje a empresa tem metade dos seus contratos privados e metade público. Também nós atuamos em 9 estados do Brasil, né? Fornecemos aproximadamente 245 mil refeições por dia, temos 2.700 funcionários em todo o Brasil. Quantas refeições por dia, Ademar? 245 mil refeições por dia. 2.700 funcionários em 9 estados, temos escritório em Portugal e no Panamá, certo? A gente vai conversar muito sobre, tem muito que conversar. E me diz o seguinte, partir para um negócio desse, onde você claramente está aí falando de já estar, inclusive, internacionalizando, lidando com comida. E aí você se tornou, a Lemos Passos, hoje será talvez a 4ª empresa no Brasil? Nós somos a 4ª maior empresa do Brasil, segundo a ABERC, que é a Associação Brasileira de Empresas e Refeições Coletivas. Perdemos apenas para as 3 multinacionais, certo? É um ranking de 120 empresas, nós somos a 4ª, né? Com matriz, com escritório no Nordeste, certo? Mais atuação em 9 estados, inclusive nós temos unidade, para você ter ideia, dentro da floresta amazônica, uma unidade da Petrobras que explora gás. Entendeu? Com toda a dificuldade de um site remoto, de mercadoria tendo que chegar de barcas, né? Porque não tem estrada, não tem nada de acesso, certo? Só tem mata e índio. E nós atendemos há 3 ou 4 anos essa unidade, graças a Deus, sem qualquer problema. E aí me conta um pouquinho, não posso deixar de citar, porque é uma coisa extremamente sensível nesses últimos 2 anos. Por conta da pandemia, a alimentação passou a ser algo substancial e de difícil trânsito, logística. Quais foram os principais passos, quais foram as principais medidas? Eu brinco o seguinte, que lá na Remax eu criei logo um comitê de crise para poder pensar como fazer, aguentar a caixa e tudo mais. Como a Lemos Passos lidou com isso? Meu pai, paralelamente, quando criou a empresa, ele faleceu há 29 anos, ele era atacadista, que naquela época chamava secos e molhados, né? Secos e molhados, exatamente. Verdade. E isso nós tínhamos contato com o fornecedor na fonte. Nós não comprávamos de intermediário, como não compramos até hoje. Então isso nos facilitou, porque nós temos condições de negociar preços, são clientes, muitos deles já de muitos anos, nós estamos parceiros de empresa que nos fornece há 37 anos, certo?
Então existe uma confiança e uma divisão de um momento desse que nós temos que dividir, ser parceiro, né? Porque a sobrevivência dos dois é muito grande. Nós tivemos, por exemplo, caso de arroz que subiu 90%. Arroz, feijão e farinha é básico na alimentação do brasileiro, certo? Feijão estourou tudo. Quem vai no supermercado sabe que esses preços estão estourados para a gente também sobe, talvez não proporcionalmente, mas sobe. Então nós temos que, às vezes, trabalhar com cardápios alternativos, né, para aliviar esse custo, tirar a concentração de custos, né, e aí é a habilidade das nutricionistas na composição desses ingredientes para manter o mesmo padrão nutricional. E o que agrava, né, mais ainda é porque os clientes também estavam em crise, né, perderam o negócio, reduziram o negócio, e nesse período de 2 anos praticamente não houve reajuste, né, os reajustes estão parados porque as empresas, os clientes alegam, e é verdade, da crise. Então foi um momento mesmo de que as empresas que não já tinham uma estrutura, elas não conseguiram chegar agora que começa a ver uma luz no fim do túnel, né? E aí, Ademar, você fala uma coisa, o Grupo Lemos Passos, mas também acabou, e é isso que a gente vai, eu queria pautar aqui, você tem uma concentração também através de um fornecimento de excelência para o governo do Estado. E aí, fornecendo basicamente, você começou lá no Lemos Brito, né? E mais esse lado presidional. E aí, você tem também o governo do Estado com problema também de caixa, porque teve que bancar tudo isso. Qual o recado que você passa aí para os nossos empresários de qual é o sentido de como conseguir resolver tudo isso? Eu acho que a parte mais importante de uma empresa é o caixa, né? Quando você começa uma crise dessa, eu usei uma expressão para demonstrar isso, que foi assim, nós temos que sentar no caixa. Sentar no caixa e o dinheiro tem que valer 2. Certo? E isso foi feito, foi valorizando, foi chamando, negociando, também não colocamos nenhum fornecedor parceiro na parede, foram negociações, como é o nome, que a gente pode dizer assim, acertadas, né? E o que é acertado não é caro, né? Ninguém quer que o parceiro quebre, porque isso é reflexo na gente, né? Então nós conseguimos, sentando no caixa, administrando o que é que tinha que pagar, né? Priorizando. E como é uma empresa que já vinha com estrutura boa, graças a Deus, o prejuízo nesse 1 ano e quase 2 anos foi muito grande, mas graças a Deus nós estamos conseguindo sobreviver e sair, né? Porque já começa a gente a vislumbrar uma luz no fim do túnel, né? E mesmo com toda a crise do país, crise fiscal, crise que a gente vive, né? Ano que vem vai piorar, porque vem um ano eleitoral, então isso piora mais ainda, né? Os efeitos. E esperamos que nós consigamos manter essa política de caixa que a gente implantou desde o início da pandemia. E aí me fala o seguinte, existe talvez uma falsa impressão, e eu tenho certeza que sim, mas da tecnologia ter entrado em muitas atividades e talvez uma impressão errada de que na alimentação entrou menos. E eu percebo claramente pelas conversas que a gente já teve aqui, seja de fornecedores, rede mix, empregado, tudo mais, que ao contrário, no fornecimento também existe a tecnologia muito forte. Correto? Muito forte, inclusive. Hoje a logística, hoje não, há algum tempo a logística é algo para e passo com o preço e custo de gêneros. Então nós temos que trabalhar, nós mesmo sempre trabalhamos com CD próprio, hoje a gente trabalha com CD terceirizado, um na Bahia, um em São Paulo e um em Pernambuco. Nós não trabalhamos mais com CD próprio, compramos, entrega lá e eles distribuem em todo o Brasil para Lemos Passos, para os clientes da Lemos Passos. E a gente tenta, já como a origem nossa é secos e molhados, a gente sabe problema de safra, a gente sabe quando tem que antecipar a compra, a gente sabe quando a gente tem que trabalhar a compra e a área de suprimentos da empresa. Mas e a tecnologia? Hoje, como, em que? Equipamento, maquinário, essa renovação é muito grande também, Ademar? É muito grande. Eu sei que você fez um trabalho, e a gente vai conversar, vai ser a próxima pergunta, um trabalho também muito forte junto ao Senac, de doação, de tal, por quê? Porque existe essa necessidade? Existe. Nós hoje, para você ter ideia, para você fornecer até
3, 4 anos atrás, uma unidade com 800 mil refeições, você precisava de uma área de 400 metros e usava 35, 40 pessoas. Hoje você usa 200 metros, certo? E tira 30% da mão de obra. Porque hoje existe uma oferta no mercado de muito equipamento inteligente. É o que a gente chama de cozinha inteligente. Perfeito. Hoje você tem que tirar aquela concentração. É preciso fazer arroz, feijão, proteína, salada para meio-dia, certo? Hoje você não precisa fazer isso. Você pode escalonar isso, por exemplo, arroz, feijão, numa escala durante a semana e que perde aquela, vamos dizer assim, a gincana. Né? Então, quando vira gincana, você precisa de muito mais mão de obra. Hoje você tem equipamentos que preservam muito a saúde da pessoa, porque ela usa a gordura do próprio proteína, no caso, e não é fritura, e faz bem menos mal à saúde das pessoas e ocupa espaço bem menor do que antigamente se conseguia. Hoje a linha de fornecimento de oferta de produtos, principalmente da Itália, né, de fornos maravilhosos, caros, mas maravilhosos. Ou seja, há uma importação também. Exatamente. Pouca coisa é fabricada aqui, mas a maioria, principalmente da Itália, você tem 2 ou 3 grandes fornecedores que hoje já estão aqui em São Paulo estabelecidos e que têm parceria conosco. Nós mesmos agora estamos num projeto de montagem de uma cozinha aqui na Bahia, que a gente chama cozinha inteligente, que ela vai servir de padrão para as outras. E aí você toca um negócio que é cozinha inteligente, ou seja, além do fato de ter o maquinário, de fazer o fornecimento, de ter os bons fornecedores, a gente entra talvez aí para um lado do ESG, talvez aí é o G de governança e de gestão, né? Existe um modelo de gestão que isso passa a ser talvez aí uma expertise para você também ter um novo serviço da Lemos Passo. Tem sim, você, por exemplo, eu estava dizendo, hoje você tem um equipamento que você programa, por exemplo, a carne. Qual a graduação que você quer? Você faz aquela, você vê que chegou naquele ponto, você programa. Das próximas vezes, você bota a proteína lá e aperta um botão. Ela já sabe, na memória dela, onde ela tem que parar. Então, isso é um avanço para a gente muito grande. E não tem nada artificial, não tem nada. É apenas uma forma de cozimento, né, de preparação, que facilita e reduz mão de obra que hoje pesa muito no nosso serviço. E aí é o que eu digo, ou seja, não está só mais hoje o Grupo Lemos Passos em fornecer a comida. Então, se alguém tem, por exemplo, alguma coisa que ele vá precisar, mas ele produz a própria comida, mas você pode gerar o negócio da inteligência da cozinha, de gerir o negócio fazer dele. O projeto. Aliás, muitos clientes que nos procuram, eles já nos procuram. Antigamente, você tinha uma empresa de refeição, você chegava lá, o cliente tinha a cozinha, o equipamento, né? Contratava, você entrava com gêneros e mão de obra. Hoje, até a decoração dos restaurantes estão sendo entregues para nós. Certo? Nós temos arquiteto, escritório de arquitetura, que trabalha para a gente em projetos. Certo? Porque cozinha não é da casa da gente. Cozinha para muita gente, você não pode ter cruzamento de pessoa que está se servindo, né, com pessoas que estão terminando a refeição. Porque senão trava lá. Então você tem as mesas de serviço, que é mesa de apoio, que não pode ficar na rampa, que senão atrasa. Você tem que ter uma média de 11 pessoas por minuto numa rampa. Se tiver mais que isso, atrapalha. Nossa. Entendeu? Então tem tecnologia e muita. Apesar de olhar ali, tem muita tecnologia. Entendeu? Então a gente já dá esse tipo de apoio a muitos clientes. A gente vai para um rápido break, para poder a gente depois conversar sobre isso, porque uma coisa que me chama muita atenção dentro dessa logística aí também, você vê como você consegue atender, porque tem um horário específico para poder atender tudo isso, chegar no tempo certo, que hora começa a produzir tudo isso, é uma loucura. Mas ele vai responder muito mais aqui no nosso Band Empresarial. A gente vai para um rápido break e volta já já. Não esqueça não, fica aí, sou Azevedo Filho, aqui é o Band Empresarial. Estamos de volta com o nosso Band Empresarial, neste sábado, aqui conversando com o nosso querido Ademar Lemos Júnior, que é CEO do Grupo Lemos Passo, essa empresa fantástica de fornecimento de alimentação coletiva há 60 anos, minha gente, 60 anos. E estamos batendo um papo aqui para entender. E aí eu estava deixando a pergunta, é o seguinte, que me chama bastante atenção. Vai fornecer para um presídio. Como levar aquela alimentação
para poder ser fornecida no horário específico que tem? Sei lá, esquentar ou como é que funciona para que todos possam estar tendo a mesma qualidade do alimento? Primeiro, no caso, 90% dos nossos contratos são contratos para nós fazermos a alimentação dentro da instituição, dentro da sede da empresa. Ótimo. Certo? A preparação da comida, da alimentação fora, para transporte, ela tem muita limitação, inclusive de inclusão de certos temperos, para que não venha dar a fermentação, não é uma qualidade que a gente gosta de trabalhar, a não ser que não tenha a solução. Mas a maioria a gente trabalha dentro das instalações do cliente. Entendi bem. Então ali o refeitório, o restaurante é do lado da cozinha, tem a rampa e ela é abastecida à medida das suas necessidades. Mas aí, Ademar, sem querer dar o pulo do gato, evidentemente, mas é evidente que isso já deve ser uma commodity, mas eu vou fornecer para 1.000 pessoas. Então, na verdade, ter que fazer o bife, o arroz, eu faço no dia, eu tenho que ter as câmeras frigoríficas, guardar esse alimento. Essa logística depende do cliente, é customizado, digamos assim. No sistema tradicional, não dessa cozinha inteligente, eu tenho que fazer tudo no dia. Porque o feijão, por exemplo, tem que começar a ser preparado 4 horas da manhã, para em média 11 horas da manhã estar pronto. Certo? O arroz, menos tempo. E a carne, ela é pré-preparada durante a véspera, certo? Descongelada, temperada, e na hora é só passar, até chama a terminação do produto. Certo. Com essa nova tecnologia que está sendo implantada, você consegue tirar esse peso do dia da preparação da refeição. Como eu disse, arroz, feijão, você consegue preparar até para a semana toda. Você está entendendo? Então não tem essa concentração. Você vai ficar para a hora a proteína, certo? A salada e a sobremesa, que elas são coisas que tem que ser realmente na hora, não tem como você pré-preparar ou pré-beneficiar esses produtos. Aí vem uma coisa que está acontecendo em muitas empresas e talvez eu perceba que na alimentação talvez seja mais ainda. A questão sustentabilidade, a questão sustentável, a questão do meio ambiente propriamente dito. Como a Lemos Passos tem lidado com isso? Quais são as principais ações que vocês têm feito para ter, inclusive, esse selo de qualidade que vocês adquirem? Nós trabalhamos há muitos anos, nós temos um convênio com diversas empresas de recolhimento, por exemplo, de óleo, certo? Para que ele não seja jogado no esgoto. Né? E aí ela ser reaproveitado para instituições sociais, para a fabricação de sabão e outros produtos. Também nós temos assinado convênio com uma ONG, né, que hoje ela procura grandes empresas, onde nós nos comprometemos até o ano de 2000, a partir de 2025 em diante, nós, por exemplo, não comprarmos produtos de empresas que engaiolem animais. Por exemplo, a galinha, certo? Ela não está sendo mudado o sistema em todo o Brasil e na Europa também, nos Estados Unidos, para que a galinha tenha um tratamento sustentável e não ela está num meio que seja insalubre, que possa isso de alguma forma repercutir. Isso nós já temos assinado há uns 4 anos esse convênio, né, com essa ONG, e estamos cumprindo, até porque os fornecedores também estão tentando se enquadrar nessa nova política. Perfeito. E aí é que vem, ou seja, para eu poder comprar, ou seja, o Grupo Lemos para comprar a carne que vai ser colocada ali dentro. Então, o animal, o abatido que vai ser abatido, o boi que vai ser abatido, tem um determinado normativo, né, processo. O bem tratamento do animal. O tratamento bom do animal. Hoje, tem muitas empresas, grandes empresas, já não compram, por exemplo, boi de fazendeiros, de desmatamento, ou que empregue crianças, ou que maltrate, que o boi não seja abatido de uma tecnologia moderna, e não aquela antiga que entrava no matador, dava uma cacetada no boi. Não compram mais dessas empresas. Então, isso ajuda o ciclo do processo. E nós estamos nessa ponta do ciclo. E aí a gente está num processo que é também do ponto de vista da sustentabilidade, que é desperdício alimentar. Muita gente ainda, Ademar, passando fome. E quando a gente faz grandes produções, de vez em quando eu fico impressionado nos restaurantes Aquilo. Eu fui em Brasília, que fiquei impressionado, o negócio era gigantesco. E 3 horas da tarde, quando eu fui me alimentar, estava cheio ainda todos os locais, ou seja, as comidas existiam.
Mas eu dizia, poxa, não é possível que ele só funcionava para almoço, 4 horas fechava, e aí? Como é que faz com esse alimento? Como é que lida com No tudo restaurante isso? comercial, que é o caso desse restaurante aqui, ele é mais difícil, porque ele não tem como prever o número de pessoas que vão ao restaurante naquele dia. No nosso caso é diferente, nós temos um número médio de pessoas que vão fazer alimentação naquele dia. Então, nós já trabalhamos com esse número, com essa gramatura, certo? Para 1.000 pessoas, por exemplo. Certo? Lógico que a gente vai para um pouquinho mais. Tá. Então, dificilmente sobra muita coisa. Certo? Dificilmente sobra. Entendi. Então... Isso há muito tempo, não é de agora não. Isso há muito tempo. Perfeito. E aí, eu entro pelo lado seguinte, sim, mas a fundo existe. Então, algumas ações, já que está lidando com tantos alimentos, ou seja, a empresa que faz isso também se preocupar um pouquinho com isso. Eu vejo que você fez algumas ações voltadas nesse sentido. Nós fizemos isso há muitos anos, há mais de 10 anos, inclusive fazemos também há mais de 10 anos, porque não é só a gente preparar aquela quantidade de comida que não desperdice. É o comensal, o cliente se servir dos gêneros, feijão, arroz, farinha, mas não comer tudo, deixar no prato. Então, aquilo tudo no final da alimentação, no final do almoço, aquilo é pesado, o que é certo, e nós colocamos num quadro dentro da empresa, no restaurante, onde diz assim, dia 1º, tivemos 500 quilos de desperdício, isso daria para alimentar 100 pessoas. No outro dia foram 300, mais 500, 800, daria para alimentar tantas pessoas. Então, a gente faz isso no mês. E isso, a pessoa que vai comer, está vendo aquilo ali, então ela diminui a quantidade, ela realmente bota aquilo que ela vai comer, certo? E isso foi um resultado fantástico que nós fazemos isso há mais de 15 anos, certo? E hoje o índice de desperdício por parte dos clientes é muito pequeno também. Perfeito. Muito pequeno. E aí tem aí novas categorias surgindo o tempo todo em relação a isso, ou seja, você está falando muito aí naquela... Talvez, assim, no termo meu, Azevedo, né, de leigo, aqui tinha aquele fornecimento que vai pedir, mas existe também no Lemos Passo alguma coisa voltada para a classe A, existe esse mercado, e esse mercado tratando de classe A também existe a categoria da comida fit. Digamos assim, está de olho nisso? Como é que está vendo o grupo? Não, isso já existe. Há muitos anos atrás você trabalhava no verão. Quando começava o verão, dezembro, você começava com o prato de verão, que eram frutas e salada. Mas isso foi crescendo muito. Hoje, você chega num restaurante, quando está na hora da refeição, o primeiro que você vê não é carne, feijão, como era antigamente. Hoje são verduras, são frutas, são pessoas que se alimentam de uma alimentação saudável, mais saudável do que você fazer proteína. Então, hoje você tinha um consumo em média de 8% do pessoal que hoje a gente chama fitness, né? Mas hoje chega a 35%, 40%. Nossa! Cresceu muito, muito. Né? No verão aumenta, mas durante o ano todo isso aí é em 30%, 40% de pessoas que se preocupam muito, e nós temos que ofertar esse tipo de produto, de alimento para as pessoas. Isso faz parte, Ademar, também de uma conversa, talvez até já que fornece também para o público, né, de uma educação alimentar, uma explicação daquilo, porque eu vejo também isso com relação a colégio, escolas, crianças, onde há o fornecimento da merenda escolar, e a merenda escolar durante muito tempo foi uma merenda extremamente não saudável, né? E aí faz parte de educar para que essa pessoa que esteja contratando o diretor daquela escola pública pense em olhar e fornecer coisas mais saudáveis, ou não? Hoje as escolas, nós trabalhamos também, que hoje ainda se chama merenda escolar, mas não tem mais nada de merenda. Certo? Nós trabalhamos, e hoje tanto as escolas públicas como as privadas, elas já trabalham na conscientização das crianças no tipo de alimentação e na quantidade de alimentação. Por exemplo, hoje antigamente chamava merenda escolar. Hoje isso virou um apelido, mas na realidade a merenda escolar ela tem que atender, seja pública ou privada, até 30% das calorias necessárias para uma criança durante um dia. Certo? Dos 100% que ela precisa, 30% tem que ser ofertada através da alimentação escolar. Só que não é mais biscoito, não é mais... hoje você tem um macarrão, uma bolonhesa, você tem uma carne, você tem um feijão. Hoje é alimentação mesmo. Perfeito. Não é mais merenda. Continua se chamando merenda,
vamos dizer assim, que é um apelido que ficou. Mas, na realidade, se correr as escolas, você vê que não tem nada mais de merenda. E me fala um pouquinho, Ademar, conversando outro dia com o pessoal do SENAC, o Livre Espaço fez aí uma parceria com o SENAC. Faz, inclusive, a gente tem muito facilidade de treinamento, né? Nós trabalhamos, investimos muito em capacitação da mão de obra nossa, e nós temos uma equipe só disso, e a equipe praticamente veio, boa quantidade de pessoas veio do SENAC. Que eu gosto muito do trabalho que é feito lá e vejo aqueles aprendizes. É um trabalho que devia ter mais reverberado. Eu também acho. Precisa ser mais bem reverberado. Atualmente você trabalha nessa área, eu acho que é muito legal aquele restaurante que tem ali na Casa do Comércio. Casa do Comércio, que tem uma um do Pelourinho você também. Vê claramente aquela preocupação para que possa fazer um bom atendimento. Ademar, a gente está encerrando, eu queria que você aí fizesse suas considerações finais. O grupo está aí com 60 anos, se a gente já está no sucessor, já está vendo aí o Ademarzinho para poder cuidar e a gente esperar aí que o Livre Espaço vai fazer mais 60 anos e é isso que a gente espera, que você responda isso para a gente e faça aqui suas considerações finais ao nosso Band Empresarial. A empresa fez 60, eu estou com 61, né? Mais ou menos, mas a gente já está trabalhando para a sucessão da empresa, né? Até porque hoje, de nossos pais para a gente, a diferença, não houve um choque tão grande assim de preparação, mas de nós para os nossos filhos é muito grande. Esse meio digital, virtual aí que a gente entende, mas não... A gente pensa que entende, ele tenta explicar e não consegue. Não consegue, mas eles é uma facilidade muito grande. Impressionante. Então, eu já tenho um filho, meus filhos moram em São Paulo, formou agora, um já está comigo e o outro já faz estágio dentro da empresa, na área de operações da empresa. E eu acredito que espero que pouco tempo comece a me dar um descansozinho. Porque não é fácil não. Meu querido amigo, muito obrigado pela sua querida visita. Parabéns pelos 60 anos, parabéns por ser essa pessoa, apesar desse mundo de tarefa que tem para cuidar, ainda se abdica para poder fazer tanta coisa e pelo seu carinho e pela sua leveza. Aqui vai o nosso muito obrigado e dizer para vocês, gente, que é isso aí. Band Empresarial é isso, de pessoas daqui, que fazem sucesso, que fazem tantas coisas legais e que por muitas vezes a gente não conhece. Esse é o Grupo Lemos Passos e tantos outros que já vieram aqui no Band Empresarial. A gente está encerrando, mas dizendo para você, sábado que vem, 10 horas da manhã, estamos aqui de volta, batendo um papo com você na telinha da Band sobre esse mundo tão apaixonante que é o mundo dos negócios, ok? Fique com a gente, eu sou Azevedo Filho e este é o Band Empresarial.